Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Uma criatura misteriosa foi vista no coração da floresta amazônica. E essa não é apenas mais uma das tantas lendas que surgem na região. O relato que você vai conhecer agora conecta séculos de mistério, documentos históricos esquecidos e o testemunho direto de alguém que, mesmo acostumado a viver na selva, jamais conseguiu explicar o que viu. Prepare-se, porque essa é uma daquelas histórias em que realidade e inexplicável se misturam a ponto de se tornarem indistinguíveis. Muito antes de qualquer registro moderno, um explorador português chamado João de Ávila deixou um manuscrito que ainda hoje desafia estudiosos. No século XVI, enviado ao interior do Brasil colonial com a missão de localizar recursos minerais, ele escreveu sobre algo que não deveria existir. Uma cidade feita de colunas de pedra maciça, erguidas com simetria e técnica, que nenhum povo local da época poderia reproduzir. Esse relato ficaria conhecido como o famoso Manuscrito 512, um documento que, guardado durante séculos no Arquivo Nacional, descrevia não só estruturas enigmáticas, mas também fenômenos ambientais que pareciam desafiar as leis naturais. Ávila falava de dias que se alongavam ou encurtavam sem explicação, de luz solar incidindo em ângulos impossíveis e até mesmo de vozes que ecoavam antes que qualquer som fosse realmente ouvido. Um detalhe chamou a atenção dos linguistas. Em meio ao português arcaico, surgiu a expressão em espanhol agujeros en el tiempo. Seria um erro de cópia? Influência de algum outro viajante? Ou uma pista de que o próprio explorador tentava registrar algo que não compreendia? Seja como for, a narrativa terminou de maneira abrupta, com a descrição de uma presença invisível que o acompanhava, mesmo quando acreditava estar sozinho. O manuscrito nunca explica por que ele deixou o local, apenas para no meio de um parágrafo, como se algo tivesse interrompido sua escrita. Esse silêncio nos registros manteve o mistério vivo por séculos, até ser redescoberto por outro explorador, o coronel britânico Percy Fawcett. No início do século XX, ele acreditava que poderia encontrar vestígios dessa mesma cidade perdida descrita por Ávila. Fawcett se apoiava em mapas antigos e nos relatos dispersos, inclusive o manuscrito 512, que leu inúmeras vezes. Em 1925, partiu para a floresta com seu filho e um assistente, em busca da chamada Cidade Z. Eles nunca mais foram vistos. Nenhum corpo, nenhum equipamento, nada foi encontrado. Esse desaparecimento alimentou ainda mais a teoria de que partes da Amazônia poderiam esconder não apenas cidades esquecidas, mas regiões onde a própria realidade se comporta de forma anômala. Décadas se passaram e o interesse científico esfriou. Mas em 1996, uma nova história surgiu. E não através de um pesquisador famoso ou de alguém em busca de reconhecimento. Ela veio de Álvaro Mendonça, um ex-militar brasileiro com anos de experiência em operações de selva. Álvaro não era aventureiro, nem buscava fama. Ele trabalhava prestando apoio técnico a grupos de pesquisa científica, montando acampamentos em áreas remotas. Naquele ano, foi contratado para preparar a base de uma expedição nas margens de um afluente do rio Purus, no sul do Amazonas. A viagem até o ponto indicado foi longa. Álvaro navegou por horas em um barco simples, carregando suprimentos básicos, rádio e equipamentos para erguer uma barraca improvisada. O local era isolado, sem sinal de presença humana. Como era de costume, ele montou o acampamento sozinho antes da chegada dos biólogos que viriam na manhã seguinte. Naquela noite, ele acendeu apenas um lampião a gás, evitando fogueiras para não chamar atenção desnecessária. Registrou a posição, manteve o rádio ligado em frequência de emergência e se recolheu para descansar. O que se seguiu transformaria completamente aquela noite comum. Segundo o relato, Álvaro acordou de forma abrupta, sem motivo aparente. Não havia barulho claro, apenas uma mudança sutil no ar, como se algo invisível tivesse alterado o ambiente. Ele percebeu um ruído baixo, profundo, que vibrava como um gemido distante. Não era som de animal. Não lembrava felino, ave ou primata. Era algo grave, irregular,
que parecia se aproximar e recuar sem que houvesse movimento algum entre as árvores. Cauteloso, ele esperou dentro da barraca até que o som cessou de forma repentina. O que veio em seguida foi ainda mais perturbador. Um silêncio absoluto. Não silêncio comum, mas uma ausência total de vida. Os insetos pararam. O vento sumiu. As folhas não se mexiam. Ele descreveu como se a floresta inteira tivesse sido desligada. Para alguém acostumado à selva, aquilo era impossível. A selva nunca fica em silêncio total. A sensação aumentava. Não era apenas ausência de som, era quase como uma pressão nos ouvidos, algo que pesava e parecia deformar a percepção do espaço. Álvaro abriu a barraca devagar e espiou para fora. O ambiente estava estático, como se o próprio tempo tivesse perdido o ritmo. Deu alguns passos em silêncio e notou que nem mesmo o som de sua própria respiração parecia natural. Foi nesse momento que ele percebeu um contorno entre as árvores. Não era uma figura clara, mas uma silhueta alta, estreita, imóvel. O instinto dizia que algo o observava. Ele manteve os olhos fixos, tentando distinguir melhor. O coração acelerava, mas o ambiente estava tão silencioso que até isso parecia abafado. Com cautela, acendeu a lanterna e o feixe de luz cortou a escuridão. O que surgiu não se parecia com nenhum animal conhecido. A superfície parecia úmida, escura, refletindo a luz de forma estranha. Não havia olhos visíveis, mas a sensação de ser encarado era esmagadora. O tempo parecia se alongar, os segundos se arrastando como se o mundo tivesse sido desacelerado. Álvaro tentou acender o lampião, mas antes que pudesse, a figura desapareceu. Não houve passos, nem folhas mexendo. Apenas um deslocamento sutil de ar, como se tivesse deixado de existir no mesmo instante. O silêncio pesado deu lugar, aos poucos, a pequenos sons da floresta. Primeiro, um estalo distante. Depois, o zumbido hesitante de insetos. A mata parecia despertar novamente, mas lentamente, como se testasse cada ruído antes de voltar ao normal. Álvaro passou o resto da noite em alerta, sem conseguir dormir. Sentado ao lado da barraca, segurava a lanterna e mantinha o rádio ligado. Nada mais aconteceu até o amanhecer. Quando a luz do sol filtrou pelas copas, ele decidiu inspecionar o entorno. Foi então que encontrou as marcas no solo. Eram pegadas, mas diferentes de qualquer coisa que conhecesse. 3 longos sulcos curvados, fundos o bastante para afundar a terra, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. Ele fotografou rapidamente, mas guardou as imagens para si. Temia que ninguém acreditasse, ou pior, que a história fosse tratada como sensacionalismo barato. Por isso, quando os biólogos chegaram, agiu normalmente, sem mencionar nada. O tempo passou e ele seguiu trabalhando em outras missões, sem retornar ao ponto exato daquela noite. Só muitos anos depois, já afastado das atividades militares e logísticas, decidiu compartilhar sua experiência com algumas pessoas de confiança. Entre elas, estava o antropólogo Josué Carneiro, que se dedicava a catalogar relatos incomuns vindos da floresta. Carneiro não buscou explicações definitivas. Apenas registrou e preservou o testemunho, que mais tarde seria compartilhado em círculos restritos. Curiosamente, outros relatos semelhantes começaram a aparecer. Pessoas sem ligação entre si, descrevendo experiências próximas. Silêncios absolutos, deslocamentos de ar, figuras altas observando à distância, marcas no solo que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Nenhum desses relatos trouxe provas conclusivas. Nunca houve gravação definitiva. Nunca houve material sólido que pudesse ser analisado de forma científica. Mas a semelhança entre os testemunhos chamou atenção. Para alguns pesquisadores, tudo poderia ser resultado de fatores ambientais extremos: pressão atmosférica, calor intenso, isolamento prolongado. Para outros, havia a possibilidade de regiões específicas da floresta estarem sujeitas a fenômenos que a ciência ainda não compreende, como campos magnéticos ou anomalias geológicas capazes de afetar a percepção humana. Álvaro, por sua vez, nunca buscou convencer ninguém. Ele dizia apenas que viu algo, que parecia humano, mas não era,
que não inspirava pavor imediato, mas gerava um desconforto profundo, um incômodo que persistia mesmo após o fim do encontro. Repetia que não sabia o que era e que não tinha interesse em transformar sua experiência em livro, entrevista ou fama. Apenas deixou registrado, de forma simples, o que viveu naquela noite. Hoje, sua história é apenas mais um fragmento no imenso mosaico de mistérios que a floresta amazônica abriga. Entre lendas esquecidas, registros apagados e relatos mantidos em segredo, permanece a pergunta: o que realmente existe escondido nas profundezas dessa selva? Seriam apenas ilusões da mente sob pressão extrema? Ou há, de fato, regiões onde a própria realidade se dobra diante de forças que ainda não conseguimos compreender? O fato é que, para quem já esteve lá, mesmo que por um breve instante, o encontro permanece impossível de esquecer. E talvez esse seja o maior mistério, não aquilo que se vê, mas o que continua assombrando a memória de quem testemunhou. Se essa história te prendeu, imagina as próximas? Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada.